Graça e paz, igreja, amém? Bom estarmos aqui numa quarta-feira, antes do feriado. Como é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, amém? Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Amém? É com reverência, temor e tremor, viu? Viu, pastor? Estamos aqui representando o Ministério de Louvor e a cada quarta-feira do mês o Ministério está responsável para realizar o culto e estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E o tema do estudo de hoje é a vida que vale a pena ser vivida. Pensa aí, qual é a vida que você acha que vale a pena ser vivida? O que vale a pena? Vale a pena ter saúde, viver uma vida com saúde, uma vida vendo os filhos crescendo, sendo bem-sucedidos. O que mais? Pensa aí. O que é uma vida para você que vale a pena ser vivida? Uma vida de só desejos realizados, uma vida de alegrias constantes, de saúde. Será que é isso? Tudo isso é muito bom, mas não quer dizer que seja uma vida que realmente vale a pena. Vamos descobrir juntos? Abra o texto de 1 Pedro 2, nós vamos ler de 11 a 25. Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. E eu declaro, Pai, que eu não sou nada sem o Senhor. Que não seja eu aqui, ó Pai, mas que seja o Senhor falando ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, Pai. Que entendamos a Tua palavra, que possamos, ó Deus, refletir
e ter uma mudança de vida, de mente, ó Pai, de atitudes para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Nos encha, Senhor, de uma certa forma que saiamos daqui diferentes de como entramos, Pai. Que sejamos cheios do Teu Espírito, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O escritor Aiden Wilson Tozer fez uma advertência muito séria. Para evitar o erro da salvação pelas obras, nós caímos no erro oposto da salvação sem obediência. Para evitar o erro da salvação pelas obras, nós caímos no erro oposto da salvação sem obediência. A submissão é uma evidência da plenitude do Espírito Santo e uma prova da obediência a Deus. Ou seja, quando a submissão faz parte das nossas atitudes, a presença do Espírito Santo fica clara e ela se revela em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, como cidadãos, como lemos em 1 Pedro 2,13, nós devemos ser submissos às autoridades e a toda a instituição por causa do Senhor. Isso é grato ao Senhor. Como trabalhador, devemos ser submissos com todo temor a Deus, ao nosso patrão, aquele que é o nosso superior no nosso ambiente de trabalho. Devemos ser submissos somente se ele for um patrão bom? Somente se ele for um patrão justo, honesto? Não. Nós devemos ser submissos até aqueles que são perversos, que são injustos. Mas por causa que nós somos obedientes a Deus. E isso é agradável ao nosso Deus. Por quê? Porque nós suportamos todo e qualquer sofrimento com paciência. E isso é agradável aos olhos do nosso Deus. Como cônjuge, essa é a parte que os maridos gostam, né? Por quê? Porque na palavra do Senhor diz que nós, esposas, devemos ser submissas aos nossos maridos. Aos nossos maridos, como ao Senhor. Por quê? Porque o nosso esposo, ele é o cabeça da esposa. O marido é o cabeça da esposa. E Cristo é o cabeça da igreja. Não é fácil ser marido não, né, gente? É muita responsabilidade. Ele é comparado com Cristo, que é cabeça da igreja. E hoje nós vemos muitos casamentos com papéis invertidos. A mulher querendo mandar em toda a casa e tomando as iniciativas, tomando as decisões, não ouvindo seu marido. Isso não dá certo, porque nós aprendemos que nós devemos, esposas, sermos submissas aos nossos maridos. E nós podemos ajudar muito os nossos maridos. Como? Orando por ele, sendo companheira, sendo auxiliadora, sendo apoio, para que ele cresça. Mas quando ele cresce, você também cresce, porque vocês dois estão juntos, num só propósito, na presença do Senhor. Eu só vou ler para os maridos. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com a dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E como membro da igreja, nós devemos exercer o amor fraternal, sendo misericordiosos, humildes, submissos uns aos outros, buscando realizar a vontade do outro e não a nossa própria vontade. Tem uma letra de uma música que diz: amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos, assim como Jesus fez. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate em muitos. Assim a gente lê em Marcos 10:45. E nós temos o melhor exemplo,
que é Cristo, o nosso maior exemplo. E agora nós vamos para o primeiro ponto, que diz: viva como estrangeiro e peregrino no mundo. Em Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus não tem cidadania permanente aqui. Nascemos do Espírito e a nossa pátria está nos céus. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo sempre oporá à palavra de Deus. Se estamos com a palavra e os ensinos de Deus dentro dos nossos corações, nós enfrentaremos a oposição que o mundo faz a ela. E se a presença de Deus estiver em nós, estaremos separados deste mundo pecaminoso. O segundo ponto: viva como cristão espiritual. A vida cristã é um campo de guerra, e essa batalha só é vencida através da submissão e da obediência a Deus, com um compromisso sério na oração, na leitura da palavra, na intimidade com o Senhor. Sabemos que na batalha espiritual devemos resistir ao diabo, não nos conformar com o mundo e fugir das paixões carnais. Diga comigo: fugir. Fugir. Muitos aí podem se achar os fortões, né? Não, pode vir em pecado, eu dou conta de você, eu vou te superar. Pode vir paixões carnais, eu te enfrento, eu consigo vencer. Consegue não. A palavra nos ensina que nós não devemos enfrentar, mas que nós devemos fugir das paixões carnais. Me lembra a história de José, quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, e ela agarra ele pelas túnicas, porque ela quer se deitar com ele. E o que ela faz? O que ela faz? Ela deixa as túnicas com ela, nas mãos dela, e foge. Por quê? Porque ele tinha um coração em Deus. Porque ele tinha os olhos fixados no Senhor. E ele resistiu à tentação. E nós podemos listar várias paixões que guerreiam a nossa alma, como orgulho, malícia, ódio, maus pensamentos. Tudo isso tentam nos destruir, nos contaminar. Terceiro tópico: viva como exemplo a ser seguido. 1 Pedro 2:12, parte A, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O nosso dever é sempre manter o procedimento de um cristão, para que ninguém tenha o que falar de você. Tem uma frase bastante conhecida que você é a Bíblia que muitos estão lendo. Alguém conhece essa frase? Ela é muito forte, ela é muito impactante, quando nós entendemos que, quando nós saímos do portão da nossa casa para fora, o que as pessoas estão vendo em nós, o que elas leem através das nossas vidas. Sem a gente falar nada, o que ela vê, o que ela lê, quais são as nossas palavras, quais são os nossos procedimentos, quais são as nossas vestimentas, todo o nosso falar, todo o nosso agir. Nós devemos ter muito cuidado, porque existem pessoas nos observando, e nós precisamos dar um bom exemplo, um bom testemunho. É responsabilidade manter em nós uma conduta irrepreensível. Quarto ponto: viva com submissão, praticando o bem. A fé cristã nos ensina a honrar ao próximo. Devemos colocar os interesses deles acima dos nossos. Obedecemos às autoridades constituídas porque obedecemos a Deus, que está plenamente no controle de todas as coisas. Às vezes nós ficamos preocupados o tempo todo, né? Querendo saber como vai ser o futuro,
Como que vai ser o amanhã? Ah, porque o governo tal, o prefeito tal, o professor, a professora do meu filho não é cristã. Como que vai ser? A gente vive o tempo todo nos questionando, gerando ansiedade no nosso coração, preocupados com o que virá, com o nosso futuro. E nós sabemos que toda a nossa vida, todo o nosso futuro está guardado nas mãos do nosso Deus. Ele tem um controle, Ele tem um controle. Que nós possamos entregar toda a nossa ansiedade, depositar toda a nossa preocupação no altar do Senhor. E confiar que Ele já preparou tudo. Ele tem cuidado e vai continuar cuidando de cada um de nós, do nosso futuro, do nosso amanhã. Quinto ponto e último. Viva com certeza da eternidade. Gosto muito dessa parte, porque nós temos o maior modelo de submissão para nos inspirar, que é Cristo, que é Jesus Cristo. E Pedro nos chama a atenção, dizendo aos discípulos, que estavam sofrendo injustamente, e eles também preocupados com isso. E Pedro fala para eles olharem para o sofrimento de Cristo, que Cristo sofreu. Tudo que nós passamos hoje aqui na terra, Jesus já sofreu, Jesus já passou. E Jesus alertou aos discípulos que o servo não é maior que o seu Senhor. E que assim como o mundo odiava e o perseguia, também eles seriam perseguidos. Não existe discipulado sem cruz. Mas por causa da graça de Jesus, morrendo pelos nossos pecados, as feridas de Cristo nos trouxeram cura espiritual. A morte de Jesus nos trouxe vida eterna. Vocês lembram da pergunta que eu fiz lá no início? Qual é a vida que você acha que vale a pena ser vivida? Você já se respondeu aí? A vida que vale a pena ser vivida acontece quando reconhecemos que somos peregrinos e estrangeiros aqui na terra. E que a nossa pátria é o céu. Quando nós entendemos isso, todo o nosso sofrimento que passamos aqui fica mais leve, fica mais tranquilo. Mas porque o nosso olhar, a nossa esperança, não estão nas coisas terrenas, mas estão na pátria celestial. Porque um dia nós estaremos com o nosso Deus. Um dia nós estaremos com Cristo. E tudo fará sentido. E eu te convido nessa hora a fechar os seus olhos. É tempo, irmãos, de nos posicionarmos como verdadeiros cristãos. Sabemos que viveremos sim momentos de sofrimentos, momentos de aflições, de perseguições, mas com a presença de Deus em nós, teremos paz de espírito, paz na alma. Talvez o seu coração hoje está com mágoa, com algum ressentimento, com rancor, com orgulho. Mas hoje o Senhor quer nos lavar, nos purificar. E Ele nos dá uma nova chance de escolhermos viver para a sua glória, de escolhermos a boa parte e entender que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida com Cristo, é uma vida que tem a presença de Deus. Por causa da cruz, hoje podemos desfrutar da presença de Deus. E não há nada que nos faz mais felizes do que a presença dEle. Você pode se colocar em pé nesta hora? Entrega sua vida nas mãos do Senhor, entrega seu coração, entrega seus pensamentos.
Diga para o Senhor: Senhor, me perdoa porque eu estou sentindo isso eu sei que não agrada o Senhor. Senhor, me perdoa, me lava, me purifica. Eu quero dar um bom exemplo como cristão. Eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem o Senhor. Eu quero amar o meu irmão, o meu próximo. E eu quero agradar ao Senhor com toda a minha vida, com toda a minha conduta. Que a Tua presença esteja em mim, Pai, porque é o que me faz feliz, é o que me faz viver e continuar a viver. Obrigada, Pai. Obrigada por esse privilégio que é ler a Tua palavra, meditar nela, entender que o Senhor está conosco em todo o tempo. Não importa o que virá, não importa o que vai acontecer, ó Deus, mas que a nossa esperança esteja no Senhor. Eu confio, Pai, eu confio que dias melhores virão, mas que mesmo nos sofrimentos, nas perseguições, nas angústias, nas aflições, o Senhor estará conosco, o Senhor estará comigo. E que minha vida seja para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.